Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo então é sobre literatura e nós vamos falar sobre o romantismo, isso mesmo. Bom gente, espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, clique em gostei, se inscreva no canal. E é isso gente, vamos lá pro vídeo. Romantismo então, qual seria a visão geral do romantismo? O romantismo, ele foi um período literário que rompeu com a estética, com aquele apego à estética do poema. Se preocupava mais em passar o seu sentimento, o autor, a passar o seu sentimento do que metrificar tudo, como era feito na estética clássica, certo? Então, o romantismo foi isso. A gente, às vezes, para e pensa no nome e já quer levar no literal, né? Romantismo, ai, que coisa linda, né? Romantismo, romântico, algo lindo, alguém apaixonado. Sim, tem algo a ver, mas o romantismo, na verdade, é uma miséria, gente. É um sofrimento, é uma coisa triste mesmo, mas nós vamos nos apegar aos conceitos, às características e depois vamos ver alguns poemas que vão nos ajudar a entender qual que era a estrutura, sobre o que falava e tudo mais. Então, dando a visão geral, o romantismo foi a primeira classe literária a romper com a estética clássica. Ele foi feito pelos burgueses para os burgueses. Então, os burgueses, que era a classe que estava em ascensão nessa época, né? Eles começaram a escrever. Então, por isso que nós temos um palavreado mais comum, algo mais acessível, porque a gente vê, acompanha a história que apenas aqueles nobres, pessoas estudadas, né, tinham como escrever e expressar nos poemas os seus sentimentos. No romantismo começa a entrar a burguesia, que estava escrevendo para os próprios burgueses, então, ou seja, para o próprio povo poder também entender, certo? O romantismo, ele começa na Alemanha e na Inglaterra, e depois ele vai para França, Portugal, e de Portugal chega no Brasil. Bom, pessoal, então, qual que era ali o contexto histórico do romantismo? O contexto histórico do romantismo era que estava acontecendo naqueles momentos a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, então estava todo mundo ali naquele sentimento de igualdade, fraternidade, de esperança, de alegria, né? De estar ali vivendo uma nova fase. Então, gente, é esse o contexto histórico. O romantismo no século XVIII também teve outro contexto histórico, que além da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, estava acontecendo também o Iluminismo, então aquelas ideias iluministas novas. Então, na verdade, esse é o contexto histórico. O mesmo espírito que estava ali na Europa, de liberdade, de ter sua independência a cada país, influenciou muito também aqui os países da América que declarou independência, e muitos foram atingidos por essas influências. Bom, pessoal, então aquela ânsia que eles tinham no contexto histórico de liberdade de pensar do jeito que querem, liberdade de livre concorrência, liberdade econômica, liberdade, enfim, começou a influenciar os autores dos poemas, os autores que começaram a dar a liberdade, tirando totalmente aquele padrão de estética clássica e começando a se revolucionar, sabe, a literatura. O resultado dessa rebeldia, entre aspas, tem como resultado, então, as características do próprio romantismo, que são muito importantes, tá? Você precisa saber. Então, bora lá para as características. A primeira característica é o sentimentalismo, ou seja, a supervalorização do sentimento, daquele negócio que tá lá dentro, sabe? Aquela supervalorização sobre o que o eu lírico está sentindo, o que faz o autor, o poeta, entrar numa linha, né, um túnel direto para baixo do sofrimento, do isolamento. Uma definição mais precisa para essa característica, que é o sentimentalismo, é essa daqui, eu vou ler para vocês, ó. A supervalorização do eu, dos sentimentos, gera uma literatura ultra-romântica na qual o indivíduo se volta para si mesmo num estado altamente depressivo que o isola do mundo e da sociedade em que vivia. O que começa a porcaria toda a acontecer, gente, que aí o indivíduo vai se isolando nas coisas da vida, dos problemas, e acaba uma desgraceira, né? Mas olha só um exemplo de poema
sobre o sentimentalismo, aqui uma característica bem forte nesse poema, que é o sentimentalismo, ó, que se chama Minha Alma é Triste, de Casimiro de Abreu. Dizem que há gozo nas mundanas galas, mas eu não sei em que o prazer consiste, ou só no campo ou só no rumor das salas. Não sei porquê, mas a minha alma é triste. Olha só que coisa, né? Próxima característica é a idealização. Bom, então o autor ele começava a idealizar o mundo do jeito que ele queria. Ele começava a idealizar as pessoas do jeito que ele queria que elas fossem. Então olha só uma melhor definição. Mergulhado no mundo irreal, o escritor romântico recriava-o a seu modo, de tal forma que a natureza, a época e as pessoas passaram a ser idealizadas conforme os sonhos e as fantasias que o autor projetava. Olha só esse poema de Castro Alves a Maria Candinha, olha só. Quando eu leio o teu nome embalsamado, das Mongólias do Sul sinto o perfume, ouço a harmonia do violão magoado, vejo a luz singular do vagalume. A próxima característica é a evasão. O que seria então a evasão? O autor, ele idealizava um tipo de mundo que quando ele olhava para dentro dele, que quando ele olhava para fora, ele se frustrava com as coisas, sabe? Porque não era aquilo que ele esperava, não era aquilo que ele pensava. Então trazia tipo certa angústia, sabe? E tem alguns tipos de evasão. Tem a evasão de tempo, a evasão de espaço e a evasão da infância. Então, o que é isso? A evasão de infância com a evasão de tempo, elas ali se combinam. Por quê? O autor lembra da infância, lembra de um tempo que hoje não existe mais, que já passou. Olha só uma melhor definição. A evasão no tempo se dá pela recuperação da cultura medieval, nacionalismo, religiosidade, cristianismo católico ou espiritismo, saudade e supervalorização da infância e do homem em seu estado selvagem. Então, o autor ele lembra da infância, lembra do tempo bom da vida dele e lembra com carinho, até às vezes mesmo com angústia. Olha só, esse poema de Casimiro de Abreu, Meus 8 anos, diz assim: Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que há anos não trazem mais. Beleza? Então ele lembra com saudade da vida dele, da infância. Temos também então a evasão de espaço. No que consiste a evasão de espaço? A natureza ela é super valorizada, até mais ou menos igual o arcadismo. É só esse poema de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves aqui gorjeiam, mas não gorjeiam como lá. E tem também, gente, a evasão da morte. Sim, morte. Que coisa triste, mas existe, né? Uma das características mais marcantes do romantismo é a evasão da morte, ou a spleen, no inglês. O conhecido mal do século. Mal do século, gente. Mal do século é uma característica também do romantismo que diz que o autor, ele tinha uma tristeza dentro dele, uma angústia tão grande que ele preferia a morte do que viver. Era algo assim, realmente depressivo. Mas olha só. Preferia a morte do que viver. Preferia a morte do que viver. Ódio, né? Tá certo. Não apenas em países europeus como a Alemanha e a Inglaterra, mas também no Brasil, houve intensificação do pessimismo e do sentimento depressivo no estilo dos jovens escritores românticos. Um exemplo da força dessa característica está na segunda geração da poesia romântica brasileira, cujos poetas morreram ainda muito jovens. É sério, gente, olha só. O poeta Álvares de Azevedo, ele morreu com 20 anos. Muito novo, né? Gente, desculpe o cachorro latindo, ele é da minha vizinha. E esse cachorro, sempre que eu vou gravar, ele late. Então é uma coisa né? Maravilhoso. Eu não sei o que a vizinha está fazendo também, que não chama a atenção do cachorro. O cachorro late dia e noite, não sei o que acontece. Mas vamos terminar o vídeo, né? Junqueira Freire, ele morreu aos 22 anos. Castro Alves morreu com 24 e Fagundes Varela morreu com 33 anos. Você vê que o mal do século atingia real mesmo as pessoas, sabe? Que os autores acabavam morrendo bem cedo. Eu não sei se eles se matavam, não sei o que acontecia. Se era angústia, alguma coisa que desenvolvia dentro deles. Mas eu sei que o mal do século foi algo real na vida
dos autores. Nós temos também a característica que é a aceitação dos mistérios ou do misticismo. Quando o autor ele não se entregava à morte, ele desenvolvia um mundo irreal dentro dele. Então, ele começava a pensar que ele ia receber herança, que ele ia procurar um tesouro dos piratas, ia ficar rico. Era algo assim bem, né? O povo começa a pirar aí nessa parte. Mas os autores, quando eles não se rendiam à morte, eles viravam esse tipo de pessoa que pensa que o mundo é assim, vai encontrar tesouro de pirata, vai ser rico. Eles lidavam com os problemas da vida, sem desejar a morte, mas criando, assim, soluções impensáveis, sabe? Olha só esse poema de Castro Alves também, É Tarde. Quando ela veio, a negra feiticeira, a libertina lúgubre, bacante, lascivo olhar, a trança desgrenhada, a roupa gotejante. Nós temos também a idealização do herói ou da mulher. Às vezes autor ele pegava um homem para exaltar e às vezes uma mulher que também ele pegava para exaltar. Tinha essa idealização pelo o herói e pela mulher. Olha só esse poema de Gonçalves Dias que se chama O Gigante de Pedra. E lá na montanha, deitado dormido, campeia o gigante, nem pode acordar, cruzado os braços de ferro fundido, a fronte nas nuvens, os pés sobre o mar. Então eles tinham ali o herói como um ser intocável, sabe? Imortal, algo assim, uma idealização muito, né, acima dos padrões. Eles também super valorizavam, né, as pessoas que a sociedade assim, mais rejeitava, né? Heróis que não era, tipo, tão amigáveis, sabe? Como Robin Hood, por exemplo, e Sinbad. Agora, alguns autores que são importantes para o romantismo. Na Escócia, Alan Ramsay, James Macpherson, também na Escócia, Johann na Alemanha, William Wordsworth, na Inglaterra, Samuel Taylor, também na Inglaterra, Lord Byron, na França, Jerry Couch. Na verdade, gente, a França influenciou mais o romantismo brasileiro do que o português. Do que o próprio português influenciou o Brasil. Delacroix, também na França. E só, gente, uma curiosidade é que... Só essa curiosidade que legal. A poesia de Shirley inspirou Beethoven a compor a famosa Ode à Alegria. Por sua vez, inspirou Henry Van Dyke a escrever a letra do hino Jubilosos Te Adoramos, presente em diversos cenários de igrejas protestantes e gravado também pelo grupo brasileiro Família Lima. Isso é muito legal, né, gente? A gente vê que realmente influenciou vidas, influenciou pessoas verdadeiras, assim, tanto pro mal, né, que seria a morte, tanto pro bem, como Jubilosos Te Adoramos, que é uma música maravilhosa, né? Então, pessoal, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E ativa também o sininho pra quando eu postar vídeo, você sabendo, né, receber uma notificação que eu postei vídeo novo, tá bom? Então é isso, gente. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!